Boa noite, pessoal. Peço licença aqui na noite dessa quinta-feira, dia 17 de fevereiro, para compartilhar com vocês a atividade de hoje, tá? A atividade de hoje é continuação da atividade de ontem, dia 16, né, da aula 8. O que foi que a gente fez ontem? A gente fez uma leitura de imagens a partir de uma manchete de jornal, de uma notícia, e da imagem de Dona Mirtes, né? Vocês lembram qual era a manchete? Vamos botar aqui para ver, ó. Dona Mirtes, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Consigo não. Dona Mirtes transforma a natureza em cultura, tá? E aí a gente viu, a gente trabalhou e a gente tentou pensar o que isso quer dizer. Dona Mirtes é essa senhora de 86 anos, tá aqui, ó, e ela transforma natureza em cultura. E hoje a gente vai trabalhar justamente com essa questão de o que é uma estrutura de jornal, tá certo? Primeiramente para a gente entender, vocês precisam ter que responder nada sobre isso não. Mas tentem ver aqui, ó. O que é que um jornal geralmente tem? Ele tem um título, ele tem uma manchete. E o que é uma manchete ou um título? Uma manchete de jornal, ela chama o leitor e apresenta a ele com a frase curta o que é o assunto, certo? Então a manchete dessa notícia de jornal foi a que a gente tinha lido ontem. Dona Mirtes transforma a natureza em cultura. Para ajudar a mensagem para o leitor, aí a gente coloca, o jornal coloca uma foto para saber qual é o assunto. E aí tá cá a Dona Mirtes, certo? Segurando dois itens aqui. E aí dois itens da natureza que ela transformou em cultura, certo? Se a gente olhar direitinho, ó, o que Dona Mirtes fez foram duas esculturas, pessoal. Ó, tá vendo? Dois bonequinhos. Agora, para a gente entender mesmo o que é isso, o que é que o jornal precisa fazer? Ele precisa escrever um texto explicando, certo? Dona Mirtes transforma a natureza em cultura, tá certo, eu aprendi isso. Aprendi que ela tem 86 anos, aprendi que tem duas esculturas aqui, ó, né? E aqui é uma legenda da foto. Quem tirou a foto foi quem? Tem escrito aqui, ó, Gilmar de Carvalho. Lembrando, qual é o jornal? Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, domingo 8 de agosto de 2004. Quem escreveu a notícia, é que vem o texto da notícia como um todo, foi o próprio fotógrafo, ó, Gilmar de Carvalho. Então quem fez a reportagem tirou a foto da Dona Mirtes. E o que é que a gente vai fazer agora? Vai ler a notícia, tá certo? Peço licença aqui para ler para vocês. No meio do caminho tinha uma pedra. Era exatamente o que queria Dona Mirtes Cavalcante Souto. Hoje, na época foi 2004, né, pessoal? Com 86 anos, signo de Escorpião, nascida em Crateús, filha do caixeiro Solon Cavalcante Vasconcelos e da dona de casa Virgínia Melo Cavalcante. O casamento com o comerciante Macário Souto se deu em 1937 e o casal foi morar em Independência em 1960. No começo, ainda não na cidade, mas no distrito de Iapi, cuja primeira denominação foi Vertente. Foi quando Dona Mirtes começou a fazer trabalhos em pedra. Olha, então veja aqui, ó, em 1960 mais ou menos, Dona Mirtes começou a fazer trabalhos em pedra. Lembra qual é o título? Dona Mirtes transforma natureza em cultura. A pedra faz parte da natureza, pessoal. Veja que massa, veja que legal. Então aqui no texto da notícia a gente já começa a entender um pouco. Ela batia seu olho afeito a descobrir na pedra a possibilidade do santo e não hesitava em mandar parar o jipe ou a caminhonete, descer e fazer sua garimpagem. Ou seja, enquanto ela estava andando na estrada, ela ficava olhando as pedras. E quando ela achasse alguma pedra que ela achasse que dava para fazer algum santo, ela mandava o povo parar e começava a garimpar. O que é garimpar? É tirar da terra, né, ou da água algum tipo de pedra, né, algum minério. E no caso dela era pedra. Dona Mirtes sempre gostou de fazer presépios. Fez muitos de pedra.
fez de gesso, para os quais tinha formas, e de barro, com as peças modeladas com as mãos, e ficava cru, porque não tinha forno para cozinhá-las. Ela fazia de barro também, mas não tinha forno para cozinhar, para ficar aquele barro durinho como a gente tem aqui no Nordeste, né? A madeira ela nunca se atreveu a entalhar. Sua grande alegria era decorar a casa para as festas natalinas. Colocava as peças nas estantes, sobre os móveis, fazia de sua casa uma grande lapinha com a sua assinatura. Mas seu xodó eram mesmo as peças de pedra. Ela ainda guarda algumas na casa onde mora com um filho único. E aí, para a gente terminar, né, agora que a gente leu a notícia, agora que a gente sabe que Dona Mirtes trabalha mesmo com pedras, a gente identificou essa questão, tá certo? E aí, qual é as questões que a gente passa agora a refletir, pessoal, né? Primeira questão: qual é o assunto principal desse texto, pessoal? Qual é o principal assunto? Ele fala sobre o quê? Segunda questão: quem é o personagem principal desse texto? Quem é a principal pessoa desse texto? Terceira questão: quem são as pessoas, os personagens secundários desse texto? Quem são as outras pessoas que apareceram nesse texto? Personagens secundários são aquelas pessoas que são faladas na notícia ou no texto, mas não são tão importantes. Agora que a gente leu, qual atividade Dona Mirtes desenvolvia? Qual era a atividade que ela desenvolvia? E por último, qual é a matéria-prima que Dona Mirtes mais utilizava para desenvolver o seu trabalho? Qual era a matéria-prima que veio da natureza e que ela transformou em cultura, que ela mais trabalhava? Pronto, pessoal, é isso. Tem mais uma questão que eu passo para vocês, né? Vocês conhecem alguém que trabalha com artesanato, com cultura, né? Com barro, com pedra, né? Ou com tecido? Vocês conhecem alguém? Aí eu peço que vocês me respondam a essas questões, tá bom? E me mandem também, me digam se vocês conhecem alguém ou se vocês mesmos trabalham com a arte, né? Alguma coisa de tecido, de pano, né? Ou até de entalhar madeira, de alguma coisa nesse sentido, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí da conclusão dessas duas aulas. Dúvidas me mandem no particular, tá bom? A todas e a todos um abraço grande, uma ótima noite. Continuem se cuidando. Em breve a gente se fala, pessoal.